Graça e paz. Mais uma vez nos encontramos aqui para adorar juntos a nosso Deus e vamos começar essa reunião com a leitura do Salmo 118, dos versos 1 ao 6. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Amém. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja. A misericórdia do Senhor, o cuidado dele sobre a nossa vida, dura a vida toda. Não só a nossa vida, mas dura a eternidade do Senhor. A misericórdia dele está presente em nós. Então nós temos todos os motivos do mundo para adorar esse Deus que é único em estar conosco todo o tempo e assistir a nossa vida nas nossas alegrias e nas nossas necessidades. Mas, enfim, a vida não são apenas o contemplar de alegrias e necessidades. A vida é muito mais. O verso 6 que nos reforça: o que é que alguém pode me fazer? Ou seja, como eu posso ser alterado, afastado do grande amor de Deus, que a sua misericórdia dura para sempre em minha vida e em todas as vidas. Nosso Deus merece toda adoração. Ele é o dono da nossa vida e Ele é autor de todas as pensamentos, os sentimentos, tudo que nos aproxima da verdade, da luz dele próprio. Ele é o responsável da nossa salvação, da nossa cura interior. É Ele que tem a chave do nosso coração e que pode transformar toda e qualquer situação difícil, em bênção, em flores, em aprendizado, em lições. Deus é o Senhor das nossas vidas. Somente a Ele honra e glória sejam dados. Vamos orar? Pai de amor e misericórdia, como o Senhor é bom, como o Senhor é grande. Nós estamos aqui reunidos para adorar a Ti, para engrandecer o Teu nome, dizer: Senhor, não há outro igual a Ti. Somente o Senhor é digno, é merecedor da honra que sai dos nossos lábios. Que toda a terra exalte o Teu nome. Recebe, pois, Senhor, esse momento, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento que o Senhor, ó Deus, é o Altíssimo, é o único, é a majestade, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Exaltado para sempre seja o seu nome, ó Deus. Amém. Grande é o nosso Deus. Vamos adorá-lo cantando agora, para a honra e glória do seu nome. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Yeah.
Senhor é bom. Tem um texto que está em Colossenses, capítulo 3, verso 13, que nos chama, nesse momento, a pensarmos um pouco na vontade do Senhor quanto ao perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O perdão também é uma bênção na nossa vida. Não só o perdão de Deus que nos curou e nos resgatou para a vida eterna, o perdão que foi obtido por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas o perdão é libertador. Ele tira correntes que nos fazem ser arrastados, como que presos a grandes bolas de ferro, pela mágoa, pela dor, pelo ressentimento. O perdão é libertador. Perdoem-se mutuamente, porque Deus, Ele multiplica essa bênção à vida das pessoas. Perdoem-se uns aos outros, não tenham raiva, angústia, não se prendam a ressentimentos entre vocês. Ele fala, perdoem as pessoas como o Senhor perdoou vocês. Nós devemos perdoar as pessoas porque nós já fomos perdoados por Deus. Por todos os nossos pecados, Ele nos amou primeiro. Ele quer que nós amemos as pessoas primeiro, antes da mágoa, antes da tristeza, antes da aflição. Ele quer que nosso amor seja maior que todos esses sentimentos. Por isso, o perdão é a regra. Ele fala, suportem-se uns aos outros, não de tolerar apenas, mas de ajudar uns aos outros. E é difícil fazer isso com raiva, é difícil fazer isso com ódio, é difícil fazer isso com todos os sentimentos negativos que o homem pode ter. Por isso o perdão nos liberta desses sentimentos e permite que nós amemos as pessoas com inteireza de coração. Você agora tem a oportunidade de fazer isso, fazer o seu exame mental, fazer a sua leitura. Se há alguma mágoa em você, se há alguma tristeza, um ressentimento em face de outras pessoas, por qualquer circunstância, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, no rol de amizades, liberte-se de todos esses ressentimentos, Afaste esses momentos ruins da sua mente, das suas lembranças, e traga à tona coisas que podem te dar esperança, como fala o profeta Jeremias. Traga ao seu coração somente o que pode trazer esperança, luz, a benignidade, o desejo das coisas boas. Aproveite agora para orar e meditar nesse sentido. Se você tiver alguma coisa que te afasta de alguém, coloque agora diante do Senhor, libere o seu coração e traga o desejo de reconciliação, de perdão, agora em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, queremos agradecer pelo perdão que nós tivemos da parte do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É difícil imaginar alguém praticar um ato tão grandioso e ainda com a consequência que somente o Senhor pode provocar, que foi a salvação, que é a salvação das nossas vidas. Como a tua palavra fala, é possível que alguém pratique algum esforço por alguém que ama, por alguém que gosta. Mas fazer isso a ponto de dar a vida por alguém que realmente não gosta, que declara ser inimigo, isso é um amor exaltado, inatingido e feito por Jesus Cristo por nós. Por esse sacrifício, por esse amor que nos libertou do prejuízo do pecado, do salário do pecado que é a morte, nós também, Senhor, queremos que o nosso coração libere perdão a todas as pessoas. Queremos nos libertar dessas amarras, nos libertar desses sentimentos que nos afastam do amor verdadeiro, do amor do Senhor. Queremos amar aqueles que nos ofendem. Para isso, Senhor, nos ajuda a liberar perdão, liberar esse desejo de esquecer a angústia, a mágoa sofrida. Nós queremos amar as pessoas, queremos que apenas o amor esteja no nosso coração. Senhor, desejamos isso fortemente, por isso venha ao nosso coração e nos liberta, Senhor,
de todo sentimento, de todo ressentimento contra qualquer pessoa que seja, para que limpos, libertos, possamos apenas amar, possamos apenas refletir o teu amor que está em nós, que habita em nós. Esse é o desejo do nosso coração. Nos arrependemos também por não termos ainda feito isso e por todos os maus procedimentos. Nos arrependemos porque queremos, ó Deus, somente o teu amor presente nas nossas vidas e multiplicando isso a todas as pessoas para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Existe uma linha de pensamento chamada relativismo. Segundo a Wikipedia, relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo e de acordo com diferenças na percepção e consideração. Filósofos famosos como Nietzsche, Protágoras, Sócrates, que é corporificado por Platão, discutem o assunto até os dias de hoje por seus seguidores. Nietzsche tem uma obra chamada A Gaia Ciência, onde traz um tópico intitulado Nosso Novo Infinito, pelas infinitas interpretações que podem ser dadas a todas as coisas e fenômenos. Os dias de hoje parece terem se apropriado desse tópico, adaptando-o para o nosso novo normal, reduzindo as infinitas possibilidades a uma regra geral, pacificamente. Protágoras tem uma concepção relativista do conhecimento, onde, em resumo, são verdadeiras todas as opiniões mantidas por qualquer pessoa. Sócrates argumenta que, então, se alguém considerar que o relativismo é falso, e se tudo que alguém considerar é verdadeiro, logo é verdade que o relativismo é falso. Em meio a esses pensamentos tão confusos e imprecisos sobre o que é verdadeiro e o que é falso, somos envolvidos numa grande crise ética. As opiniões dos outros são válidas a ponto de serem seguidas, devem ser ignoradas ou devem ser contestadas. A crise é como o outro vai me enxergar quando eu contar exatamente o que penso. Ganharei pontos, serei ignorado ou serei combatido e prejudicado. Surge então uma palavra mágica que parece conciliar todas essas questões: respeito. Todas as ideias devem ser respeitadas, pois representam os valores das pessoas. Com todo respeito, não se alinha com o erro. Respeitar e dar valor. Se o pensamento em questão é positivo, no sentido de acrescentar algo bom a este mundo, então ele deve ser valorado, respeitado. Mas, e se o pensamento for negativo, trouxer prejuízo de alguma forma a este mundo? Deverá ser combatido, e não respeitado. Confusão existe do aspecto ordem de exposição das ideias. O respeito está em permitir que sejam elas expostas, ou seja, que as pessoas tenham oportunidade justa de compartilhar seus valores. E esse é o ponto. O medo de se expor muitas vezes leva as pessoas a se calarem, a não usarem o seu direito e dever de compartilhar os seus valores para equilíbrio do meio onde vivem. É nesse contexto que nós vamos meditar na palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versos 1 a 15. Segundo Reis, capítulo 5, versos 1 a 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque, por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro
e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-mo vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Amém. Não expor à fé os valores de Deus é o mesmo que negar a fé, negar o próprio Deus. No texto lido, a menina cativa testemunha de sua fé. Ela é escrava. Não precisava, mas poderia odiar os seus donos. No entanto, compartilhou o que acreditava, porque sabia que era a solução para o problema de pessoas do meio onde vivia. Jamais seremos apenas parte de nós onde estivermos, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Somos um universo criado por Deus, com fé, esperança, conhecimento, sabedoria, paz, discernimento, bondade. Gálatas 5, 22 e 23 traz vários desses que são chamados de fruto do Espírito. A menina não fechou seus ouvidos aos problemas alheios, nem fechou a sua boca para demonstrar o seu amor, cumprindo ao que Jesus ordena em Mateus 5,43 em diante, em que ele fala: amai os vossos inimigos. Exemplo oposto temos na figura do rei, que nega a sua fé pelo seu testemunho. Põe seu medo à frente da sua percepção clara dos fatos. Não demonstra benignidade, mas sim malícia. Enxerga o máximo mal imaginado, alegando temer por sua vida, pelo pedido impossível de curar o oficial do outro rei, o rei da Síria. Suas atitudes são muito contraditórias ao que se esperava do rei dos judeus. E quais são as atitudes que se esperam daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Não são justamente fé, esperança, conhecimento, sabedoria,
paz, discernimento, bondade e as demais características que o Espírito Santo traz em sua vida? O mundo precisa do testemunho das boas novas. O melhor para todo mundo é o reino de Deus. E isso não é relativo. Deus não é relativo. O reino de Deus não é relativo. A verdade existe, o seu nome é Jesus Cristo. Mesmo o intitulado ateu, afirmando não crer em Deus, Deus continua sendo Deus, independentemente de ser crido ou não. Nossa contribuição ao mundo é testemunhar a fé, pregando o evangelho da salvação e proclamando o reino de Deus. Nós temos nos versos 8 a 12 que lemos outra contraposição de fé. O profeta proclama a sua fé em Deus, certo do poder para curar Naamã que Deus tem. Mas esse já tem em sua mente, Naamã, um modelo de solução do seu problema e demonstra sua falta de fé. Se fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, como está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, Naamã criou em sua mente uma imagem da solução do seu problema, que na verdade gera outro problema. Ele precisava de cura, mas desejava um ritual específico. Assim, ele nem sabia exatamente o que precisava. Ele não tinha certeza do que esperava ou precisava. Demonstrou não ter fé, nem como escrava, nem como profeta. Ele realmente não tinha fé que poderia acontecer em sua vida. Em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Justamente esse é o erro do mundo, não conhecer a palavra de Deus e ainda também não associar essa palavra ao poder do Todo-Poderoso. Nossa fé nos aproxima desses dois conhecimentos, das Escrituras e o que elas significam, ou seja, quem é Deus, o seu poder. Mateus 17, 20, Jesus diz: em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Não há ficção hollywoodiana que consiga expressar o limite do poder de Deus, pois o homem erra por não conhecer o poder de Deus. Porque para Deus não há nada impossível, como está em Lucas 1,37. Naamã não conhecia o poder de Deus, nem as Escrituras, por isso agiu errado, por isso errava. Nós que conhecemos a Deus, podemos exercitar a nossa fé cotidianamente, em todas as situações, pois o Eterno vê tudo o que acontece e age no tempo certo, perfeito, como Ele é. Mas eis que Deus é vida, e onde Deus se manifesta, há transformação. Vejamos, Deus se manifestando no novo na vida de Naamã, no verso 13. Ele já havia desistido porque entendeu que Deus não o curou, que o profeta não o respeitou, não o valorizou, e enfim, o que estava na sua mente, no seu coração, não havia se cumprido e ele havia desanimado. Mas os seus oficiais lhe abriram os olhos para o que estava por fazer. Deus os usou para praticar misericórdia na vida de Naamã. Mas Naamã não era sequer judeu ou circuncidado, não temia ao Deus vivo. Aí a pergunta: mas por que Deus teria tanto trabalho para um homem assim que sequer cria nele? Paulo fala aos Romanos, no capítulo 9, versos 15 a 16. Pois ele, Deus, diz a Moisés, como está em Êxodo 33, 19, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de Naamã? Não sabemos. Mas ele teve. Talvez para hoje podemos falar sobre isso. Deus o sabe. Afinal, Deus usou o exército da Síria para
mostrar ao povo judeu o seu poder e a sua tristeza pelo afastamento do povo, muitas vezes, da palavra de Deus. Naamã certamente era especial, era útil à causa de Deus. Conhecer os propósitos de Deus é outra dádiva, que só ocorre quando Ele quer. Jó, nós sabemos que passou por tribulações gravíssimas e foi restaurado por Deus. Mas até onde as Escrituras registram, ele não teve nenhuma explicação da parte de Deus para tudo que passou. Apenas concluiu ter se achegado mais ainda a Deus. O homem sem Deus é o homem sem vida. O homem precisa de Deus para viver. Enquanto continuar sem Deus, continua sem vida, sem fé, sem esperança. Frase erroneamente atribuída a Albert Einstein, mas de um valor muito interessante: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como pode-se esperar que o homem viva sem Deus? Insanidade é conceber o homem sem Deus e esperar que ele ainda assim tenha vida. Conhecer a Deus é a maior descoberta para o ser humano. Simplesmente conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é algo maravilhoso demais para ser esquecido e não promova profundas mudanças na nova vida que se passou a viver. O salmista, no Salmo 139:6, ele fala isso: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que eu não posso o atingir. Naamã experimentou do poder de Deus e, mesmo sem conhecer as Escrituras, atestou o verso que está em 2 Reis, capítulo 10, verso 4, pois quem poderá resistir a Deus? A graça de Deus, a vontade de Deus é irresistível. Conclusão: o mundo precisa do testemunho de boas novas. O melhor para todo o mundo é o reino de Deus. Nossa contribuição ao mundo é testemunhar a nossa fé, pregando o Evangelho da salvação e proclamação do reino dos céus. Nós que conhecemos a Deus podemos exercitar a nossa fé todos os dias, em todas as situações, pois o Eterno vê tudo o que acontece e age no tempo certo e perfeito, como Ele é. Quem poderá resistir a Deus? Amemos ao Deus triuno, exercitemos a nossa fé, proclamemos as boas novas, compartilhemos o amor que está em nós para que o mundo tenha vida, pois o mundo sem Deus não existe. Deus continua sendo Deus. E aqueles a quem Ele ama, aqueles que recebem a palavra do Senhor, aqueles que concebem que Jesus é o Salvador, só acontecerá quando receberem essa palavra no seu coração e o Espírito Santo de Deus os transformar. Que essa palavra faça também fluir em sua vida esse desejo de tratar esse mundo com o poder de Deus, o poder que habita em você. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse instante, dando graças, exaltando o nosso Deus. Pai, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é poderosa. Foi poderosa na vida de Naamã, transformando, livrando, curando a sua vida, transformando a sua mente e o seu coração. Seja assim também, ó Pai, com todas as pessoas às quais a Tua palavra alcança. E que nós sejamos, ó Pai, portadores dessa palavra de transformação, de cura, de libertação. Em nome de Jesus, que nós sejamos instrumentos úteis nas Tuas mãos, ó Pai. É o que nós pedimos. Nos cura, ó Pai, nessa semana. Nos ajuda a curar as pessoas essa semana por meio da nossa ação, do nosso testemunho. É o que nós pedimos a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a sabedoria, as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.